Existe aqui uma oportunidade que ninguém está a aproveitar aqui no digital em Portugal e eu hoje quero-te falar sobre isso, está bem? Ponto 1. O que é que se faz mais aqui no digital? As pessoas vão, criam uma conta de Facebook, criam uma conta do Instagram, começam a criar conteúdo e é tudo muito fantástico até chegarem à conclusão que, espera aí, mas eu não estou a aparecer, tá? As pessoas criam um conteúdo no Facebook e no Instagram porque não têm de gravar vídeos, pronto. Sejamos sinceros, vocês podem fazer umas publicações, colocar lá umas publicações, não mostram muito a cara que vão mostrando em fotografias, em imagem. A maior parte do pessoal, já falamos aqui várias vezes no canal, não gosta de aparecer em formato de vídeo, pá, é o que é. Portanto, eu também não gostava e faz parte. E sabendo dessa barreira, surge aqui uma oportunidade para quem está disposto a ir mais além. Portanto, se tu estás aqui no teu negócio e para ti o que mais importante neste momento é que o negócio funcione, vai ser necessário fazer coisas que as pessoas não estão habituadas a fazer ou que não gostam muito de fazer, tá? Por exemplo, as pessoas não gostam muito de fazer chamadas frias. Então, tu fazendo chamadas frias vais estar à frente das outras pessoas. As pessoas não gostam muito de fazer anúncios, porque anúncios têm um custo, custa dinheiro, depois não tens de ligar às leads. Então, vamos fazer aqui anúncios. As pessoas não gostam muito de fazer anúncios para o Google. Porquê? Porque já é preciso criar uma página, um pixel, uma página de obrigado, definir as conversões, portanto já é muito mais técnico, já é mais difícil, vão ter de contratar alguém para fazer isso, ou vão ter de passar muitas horas a aprender, então fazer isso é um diferencial competitivo, tá? Mas eu hoje não te venho falar dessas oportunidades, venho falar-te de uma oportunidade que é o YouTube, tá? Muitas pessoas não criam conteúdo no YouTube hoje em dia por dois motivos principais. O primeiro motivo é aquele motivo que já falamos aqui, as pessoas não gostam de aprender. O segundo motivo é que é necessário mais, como é que eu ia dizer? É necessário mais ferramentas, tá? Então, por exemplo, eu estou a gravar isto numa Canon e tenho este microfone e tenho um programa que é o OBS que funcionou mal há bocado e eu gravei em 20 minutos e foi tudo para o boneco. Tá? Então, e depois ainda existe um programa de edição se quiseres editar os teus vídeos. Então parece que não, mas é mais difícil do que propriamente pegares no telemóvel, tirares uma foto e publicares no teu Instagram, tá? Vais ao Canva, que é gratuito, vês lá uns templates, metes um texto, é mais difícil do que isso, tá? Então a logística em termos de material é mais difícil no YouTube do que propriamente no Instagram. Mas existe, para além dessas duas barreiras de teres de obrigatoriamente mostrares a tua cara, teres de obrigatoriamente de apareceres, a barreira do material em si, que eu acho que são duas barreiras, mas não são a barreira, são duas barreiras que te impedem de começar, mas não são duas barreiras que te impedem de continuar, tá? E aqui no YouTube existe uma outra barreira que te impede de continuar, que são o baixo número de visualizações. Agora, vamos chegar lá. Baixo número de visualizações comparado com o quê? E aqui é que está. Como nós deste lado, aqui em Portugal, estamos sempre a ser bombardeados com o conteúdo do Brasil, sempre, 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 nós pensamos que muitas visualizações é nesse contexto de criadores brasileiros. Só que o que é que acontece aqui em Portugal? 200 milhões de população, 10 milhões de população. Nós temos 20 vezes menos população aqui em Portugal, tá? E ainda acontece um outro efeito mais interessante, que é o algoritmo recomenda sempre conteúdos com mais visualizações. Isso funciona tudo para conteúdo orgânico como para conteúdo pago. Ou seja, vamos pegar no exemplo do conteúdo pago. Tu tens uma publicação que está a bombar no conteúdo pago. Estás ali em orçamento para aquilo bombar, aquilo está a bombar. De repente metes outra publicação, metes outro post, outro criativo. O mais normal acontecer é o Facebook continuar a distribuir orçamento para a publicação antiga. Porquê é que ele faz isso? Porque ele já tem a certeza que aquela publicação vai funcionar. Quando tu colocas uma publicação nova, ele não distribui muito orçamento porque ele pensa assim, existe um risco maior das coisas não funcionarem. Então o objetivo desse algoritmo no tráfego pago é entregar os melhores resultados. Se é entregar os melhores resultados e estás a colocar outra publicação que tem um risco maior, aquilo que o algoritmo vai fazer é distribuir para o antigo, distribuir para o antigo. Quando é que ele deixa de distribuir para o antigo? Quando o antigo começa a ter uma performance pior, ao nível de saturação, porque aquilo vai por bolhas,
Então ele mostra para ali, depois começa a ficar saturado, começa a aparecer muitas vezes as mesmas pessoas, vai ter de ir buscar a pessoas novas, só que a performance nas pessoas novas já não é tão boa. Então a performance começa a cair. E é nesses pontos que ele começa então a distribuir esse orçamento para novos criativos. Tá? Aqui no YouTube é exatamente igual. Então, aquilo que acontece é, os criadores do Brasil, em termos do YouTube, são muito mais privilegiados. Estão a jogar no modo easy. Primeiro, tem uma base muito maior, em termos de população, tá? E depois tem esse efeito viral, que é mais provável os conteúdos deles aparecerem, porque já existem métricas, e essas métricas privilegiam o conteúdo brasileiro. Tá? Quando tu colocas conteúdo aqui no YouTube que tem poucas visualizações aqui do YouTube, o que vai acontecer é, tens poucas visualizações, é um risco para o YouTube começar a sugerir o teu conteúdo, porque não sabe qual é a tua performance. Então, a gente aqui deste lado, o que é que acontece? Se for no nicho de negócios, crias conteúdo e o conteúdo não cresce. Tá? Estou a falar aqui no meu nicho de mercado. E se nós formos a reparar, mesmo no Brasil, tens os top players, por exemplo, do marketing digital no Brasil, eles têm 1000 visualizações em marketing digital. Portanto, às vezes borram-se para conseguir chegar às 1000 visualizações. Portanto, estás tu a comparar-te com ele e tu tens 100 visualizações, 50 visualizações, 20 visualizações e pensas, isto não é nada. E é pouco se tiveres ele em comparação, mas se tiveres uma aula, numa sala, estás a dar uma palestra para 20 pessoas, não é nada pouco. Então, eu acho que isto é uma questão de gestão de expectativas. Como existe esta barreira muito grande para entrar, a barreira das ferramentas e a barreira de ser mais difícil tecnicamente de publicar um vídeo, depois existe uma outra barreira que é a barreira de tu continuares a produzir conteúdo porque olhas para o mesmo nicho, olhas para criadores brasileiros e vês 2.000, 3.000, 5.000 visualizações e tu tens 60 visualizações e pensas, isto é um falhanço autêntico, isto não me compensa. Porque se estás a comparar com pessoas nada a ver, com contextos nada a ver. Tá? Tens de comparar com o mesmo contexto. Então tens de ver as visualizações que existem aqui em Portugal e vês as tuas visualizações. Exemplo, agora está-me sempre a aparecer conteúdo daquele da Scale Labs, daquele Publio, até tem um nome esquisito. Mas se tu fores ver o canal dele, com referências em termos empresariais, os melhores empresários, os melhores criadores de conteúdo, tem um podcast que às vezes não passa de 200 visualizações. Então eu ter 60 visualizações num vídeo que é sou eu aqui a falar, que é um monólogo, eu considero isso uma vitória, tá? Agora, foi sempre assim? Não, claro que não. Isto foi algo que pá, ninguém me ensinou, não é um conteúdo que eu vejo aqui a ninguém a falar sobre isso, tá? O conteúdo que tu vês americano, o conteúdo que tu vês do Brasil, são contextos completamente diferentes, que aliás, para além do Brasil, ainda temos a América também, que são pessoal a falar em inglês, que tem um mercado ainda muito maior que 200 milhões de pessoas, como é o mercado brasileiro. Tu vês aqueles milhares de visualizações, vais criar o conteúdo em português de Portugal e percebes que tu só tens 10 milhões de audiência. Não tens mais nada. No Brasil ainda tem 200 e tal milhões. Agora, as tuas, como é que eu ia dizer? Os teus vídeos não vão chegar no Brasil. Chegam para uma minoria, não é? Mas não vai chegar para a maioria do Brasil. Até porque eles têm dificuldade em perceber o nosso sotaque. Então não vai chegar lá. Se chegar, a retenção vai ser mais baixa. Se a retenção vai ser mais baixa, o algoritmo não vai recomendar vídeos daqui, feitos em português de Portugal, para o Brasil. Também não vai recomendar para americanos. Então tu começas a criar conteúdo aqui no YouTube com esses exemplos, que é os melhores dos melhores americanos, os melhores dos melhores brasileiros. Porquê? Porque o algoritmo só recomenda isso. Vai-te recomendar os melhores, não vai recomendar os piores, como é óbvio. Os melhores têm muitas visualizações. E tu comparas e só tens 60 visualizações e desistes. Por isso é que hoje em dia não tens um único canal de marketing digital. E olha, tem muitos players de marketing digital. Que não falta aí, são novos gestores de tráfego, designers, gestores de redes sociais. Hoje em dia está tipo praga, não é? De uma pandemia de profissionais de marketing. E não vejo ninguém referência no YouTube aqui em Portugal.
Então, tudo o que tu vês é conteúdo, mas é pessoas a tratar o YouTube como um depósito de vídeos que eles acabam a fazer. Lançamentos, tenho que fazer em alguma plataforma, onde é que eu vou fazer? Vou fazer no YouTube. Tenho um vídeo que está gravado de uma sessão Zoom. Onde é que eu vou meter? Vou reaproveitar e meto no YouTube. Mas ninguém está-se a dedicar a 100% para o YouTube. E deixa-me dizer-te uma coisa. Os melhores clientes que eu pego são clientes do YouTube e são clientes de newsletters. Porque conteúdo muito mais denso do que propriamente pequenas visualizações do Instagram. E eu percebo porque é que é tentador nós estarmos sempre a fazer conteúdo para o Instagram. Porque tu, ou para o TikTok, tu metes lá uma publicação e tu vês que aquilo tem 2.000, 3.000 visualizações, tá? Agora, aquilo que as pessoas esquecem é que, e deixa-me aqui, eu fiz um desenho super especial, é que, sabes quando corta a publicação a meio e aparece assim? Pronto, o Instagram e o Facebook, mesmo que a tua publicação apareça tipo 20, 30% da publicação, apenas só o rodapé, ele vai contar como uma visualização. Então tu estás a contar coisas diferentes, estás a confundir bananas com maçãs. São coisas completamente diferentes. Mas eu devo admitir que para o nosso ego parece muito melhor quando tu vês ali 5.000 visualizações quando tu metes um post no Instagram. Ou metes um post no TikTok e aquilo tem 5.000, 6.000 visualizações. Pá, enche-nos o ego, não é? Parece que estamos a ter mais resultados. Mas se tu fores às estatísticas, é isto. A tua publicação tem 5.000 visualizações porque ele viu durante um segundo o teu rodapé da tua publicação ao fazer scroll. Passou ali, parou ali um segundo e depois tu continuaste a fazer scroll, foi o suficiente para ter uma visualização. De facto, o Instagram conta com uma visualização porque está-te a encher o teu ego, mas de facto não tens uma visualização. Uma vez coloquei um vídeo no TikTok, cortei, coloquei no YouTube e coloquei no TikTok. E depois fiz as cotas. Onde no YouTube teve, pá, acho que nem chegou a 100 visualizações e no TikTok teve 5.000. Mas eu depois fui ver a estatística e no TikTok estava de género. Era, era um segundo, um ponto tal segundos de tempo médio de visualização. E agora eu teria de fazer a conta, mas dava tipo mais minutos assistidos no YouTube, porque tinha uma média de 5 minutos. Então aquelas visualizações de pessoas que entravam lá viam pelo menos 5 minutos, tá? Conseguiam assistir 5 minutos. E se fôssemos a contar em termos de minutos, compensava do YouTube. Mas qual é que te enche mais o ego? Ter 60 visualizações de um lado ou 5.000 do outro? Por isso é que tens tantas pessoas aqui em Portugal a criar conteúdo só no TikTok e só no Instagram. E depois deixa aqui uma margem de espaço para quem for persistente, consistente e para quem tenha uma gestão de expectativas, como é que eu ia dizer isto? Mais naturais, mais sóbrias, ele vai ganhar, porque existe muito espaço aqui. É isto que eu estou a observar. Eu estou aqui a criar no YouTube, mas eu acho que se criar no YouTube durante, sei lá, para aí um ano seguido, quem é que me vai fazer concorrência? Não faz. E mesmo para mim, aquilo que eu já observei, espera aí que me estão a ligar, aquilo que eu já observei foi que os melhores clientes vêm por lá, que têm um carinho especial por ti, enorme, e digamos, vamos ser sinceros, vou-te agora trazer a realidade. É muito provável tu trabalhares até morreres, tá? É, essas fantasias que nos vendem hoje em dia de que ganha dinheiro passivamente, ganha dinheiro enquanto dormes, ganha dinheiro dos investimentos, isso é uma utopia, tá? É uma utopia para 99% da população. 99,999. Mesmo grandes empresários, eles continuam a produzir, tá? Porque tu depois queres sempre mais. Atinges aquele patamar, mas tens uma nova casa, seria mesmo fixe ter mais espaço externo. Depois aparece um novo carro, pá, seria mesmo interessante, sei lá, ter uma moto para poder dar passeios. Depois seria mesmo interessante colocar os filhos numa melhor escola. Então as tuas necessidades vão aumentando à medida que tu vais ganhando cada vez mais. E o ser humano funciona assim. Então nunca vai dar para estar 100% desempregado. A maior parte do FIRE, desse pessoal que te vende essa ideia do FIRE, não sei o quê,
reformado, mas continua a escrever livros. Reformado, mas continua a ir a palestras. Reformado, mas continua a ter os seus negócios. Então eles dizem que estão reformados, mas de facto não estão. Só não têm um emprego das 9 às 5, está bem? Então, esta é a verdade que eu tenho para te dizer. Tu vais, eu não estava a contar a dizê-la, tu vais ter de trabalhar até o fim das tuas vidas. A maior parte do pessoal que tu vês aí ganha milhões, mesmo pessoas que andam de helicóptero de um lado para o outro e que estão sempre em férias. Pá, estão a trabalhar na mesma, está bem? Então vais sempre ter de trabalhar. E se vais sempre ter de trabalhar, mais vale colocares o teu local de trabalho como algo bom de se trabalhar. Então eu quero estar a trabalhar isto aqui, eu quero trabalhar neste mercado, eu quero trabalhar com as pessoas certas. E o YouTube é uma plataforma ideal para isso. Não sei se o Amaro vai ver aqui este vídeo ou não, mas de qualquer forma, se ele estiver a ver, pá, foi um tipo de cliente que vai ter contigo, tu vês que é um tipo de cliente que te valoriza, que gosta de ti, quer que ouvir aquilo que tu tens para dizer, dá-te valor enquanto profissional. Então, acaba de ser muito mais tranquilo para tu trabalhares com pessoas que tu realmente gostas do que com outro tipo de pessoas. Então vamos trabalhar para isso. Às vezes é preciso fazer um sacrifício. Neste caso, o sacrifício é ter de estar a aparecer, ter de estar esta exposição. Estás sujeito a receber críticas. E são críticas muito mais pessoais, porque quando tu escreves alguma coisa e a pessoa critica, pode não te afetar muito. Mas quando tu estás a aparecer, a dar a cara, a dar aqui a tua opinião, e uma pessoa te critica, custa muito mais. Então isto é um aprendizado, tu enquanto empresário vais ter de bater com a cabeça algumas vezes e vais ter de assumir. Pronto, já sei o que é as consequências disto, já sei as consequências disto e agora posso fazer melhores decisões. Então já sei quais são as consequências de eu estar no canal do YouTube e aquilo que eu vou ter de lidar. Já sei quais são as consequências de eu não estar no canal do YouTube e aquilo que eu vou ter de ligar. E consegues fazer escolhas mais acertadas porque já experimentaste, já estiveste no terreno. Aquilo que eu estou a ver agora neste momento, e era algo que eu não conseguia ter com uma profundidade tão grande, por exemplo, nas newsletters, eu já conseguia clientes, bons clientes só pelas newsletters, sem dúvida, mas o pessoal que vem através do YouTube é um pessoal que gosta mesmo de ti. Gosta mesmo de ti, senão não estava a perder 5 minutos do seu tempo precioso, ou 3 minutos, ou 4 minutos, ou 10 minutos, para te ouvir. Tá? E que é algo muito difícil de tu conseguires através do Instagram. Porque no Instagram tu recebes milhares de bombardeações. Ou seja, se tu tiveres uma hora a consumir conteúdo no Instagram, tu vês para aí uma hora, tu vês para aí 200, 300, 400 criadores de conteúdo. Porque estás sempre a fazer scroll, estás sempre a ver stories diferentes, é tudo pessoas diferentes, estímulos diferentes, uma bombardeação de estímulos completamente diferentes. Se tu tiveres uma hora no YouTube, por exemplo, se subires 2 vídeos de 30 minutos, só viste 2 pessoas. Então o nível de proximidade, o nível de conexão, o nível de confiança que tu tens com a pessoa que está do outro lado é muito maior. E aqui em Portugal é um pau de dois bicos, que é, existem poucos criadores de conteúdo, para nós enquanto consumidores é pior, porque entre consumir conteúdo do Brasil ou de Portugal tem o nosso contexto, as nossas regras, a nossa cultura. Então para o consumidor eu acho que é melhor ter conteúdo português. E para ti, enquanto produtor de conteúdo, tem esse ponto negativo que tens poucas visualizações, mas lá estás a considerar poucas porque estás a comparar com os melhores dos melhores nos maiores países em termos de população. Entendes onde eu quero chegar? Portanto, estou-me aqui a chatear já com mensagens, vou ter de resolver já pepinos aqui no meu negócio. Se gostaste deste vídeo, dá aqui um like, inscreve-te no canal e a gente se vê no próximo.